3 modos. É claro que nós não esgotamos o assunto, né? Mas nós estudamos primeiro quem é o homem, mostrando então a fragilidade do homem, mostrando então a pecaminosidade do homem e o seu merecimento. Depois estudamos quem é Deus e fazer essa comparação da santidade de Deus com a pecaminosidade do homem, dá até medo na gente, mas nós estudamos também o plano da redenção, que tem justamente o outro lado que nos explica a respeito daquilo que nós experimentamos no Senhor. E nós temos mais 2 módulos para a gente trabalhar e vamos falar algumas quartas-feiras sobre a santificação, e que é então o nosso 4º módulo, né? A santificação. E no final faremos também falaremos um período que é riquíssimo, que diz respeito à glorificação. E é tão espetacular isso para o povo de Deus, que muitas vezes a gente não tem noção do que é. E tenho certeza que será muito edificante para todos nós. E como nós vamos tratar agora no 4º módulo da santificação, nós iremos trabalhar aqui mais uma aula introdutória, mais alguns aspectos importantes. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre como obter a santificação, os meios de santificação que nós temos. E depois mais alguns textos selecionados, né, para a gente ter um enriquecimento dentro da palavra do Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta aí na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, também resolvi projetá-lo ali, caso a gente queira ler, e todos lendo em voz audível, a gente possa ler esse texto como inicial. Esse texto também poderá servir logo em outros estudos e repetidos, porque ele é muito importante para a definição do que é santificação. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Leiamos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre santificação, e como é uma aula mais introdutória, eu tratarei de alguns aspectos que são relevantes para a vida da gente. E uma definição, eu nem peguei do Catecismo Maior, porque ela é mais ampla, então dei uma resumida pegando no breve Catecismo de Westminster, que tem uma definição riquíssima e que direciona todo o nosso estudo e tudo que vamos falar aqui durante este período, deste módulo de santificação. Eu vou fazer a pergunta e, por favor, leiam a resposta do breve Catecismo de Westminster. Na pergunta de número 35 o que é santificação? Leiam, por favor. Vamos aqui, inicialmente, só destacar aqui, não preciso explicar, só destacar o que ele chama atenção nessa resposta, nessa definição de santificação. Pode falar que eu repito aqui no microfone. É uma graça de Deus. Mas a santificação nos faz viver, morrer para o pecado e viver para Deus. Ok, mais o quê? Sermos renovados. Eu queria acrescentar uma palavrinha, porque não é só graça. Livre graça de quem? O que isso significa? Oi? Não existe mérito naquele que recebe, ok.
Mas o que isso quer dizer, além de não significar o mérito? A santificação é um ato de Deus. É um ato de Deus. E a gente vai trabalhar isso neste seguinte assunto. Primeiro, a santificação ela é passiva. E segundo, a santificação ela é ativa. E aqui nós temos como que ela é passiva, em que o homem ele é tornado santo. E como que ela é ativa? Em que o homem desenvolve a santificação. Então, ao mesmo tempo que você recebe a santificação, você é ordenado a desenvolver a santificação, ou promover a santificação, trabalhar a santificação. Então, ela é passiva quando você recebe, ela é ativa quando você executa ou faz. Vamos ver um pouquinho sobre a questão dela no sentido passivo. Você tem alguns textos, já conhecemos bem esses textos, mas nós precisamos ler esses textos. Por favor, abram aí em Ezequiel 36, 26 a 27, e veremos aqui que ela é passiva porque nós somos tornados santos. Nós não nos tornamos santos, nós somos tornados, somos feitos santos. A Ezequiel 36, 26 e 27, podem ler, por favor. Então, resumindo para quem está em casa e que não pôde vir, que está em casa por alguma razão ou em outro local nos acompanhando, o resumo é que Deus está dizendo para o povo que estaria colocando neste povo um novo espírito, um novo coração, e colocando neste mesmo coração o seu Espírito Santo para a habilitação para que nós obedecêssemos, ou o homem obedecesse os seus mandamentos. O que isso implica? O que isso quer dizer? Qual lição você aprende com isto? Então vamos aqui, é uma transformação operada por quem? Dentro disso, se não houver esta operação, muda alguma coisa? Não muda. A pessoa continua do mesmo estado. Se ele não tiver essa natureza plantada, se ele não tiver o Espírito Santo agindo nele, ele não poderá reagir positivamente a nada. Eu estava lendo recentemente, estou terminando de ler um livro, e o autor, ele diz que a regeneração é um ato soberano de Deus, através do Espírito Santo, que nos faz nascer novamente. E ele diz que se não for uma ação só de Deus, Deus vindo e mudando, nem querer ser regenerado nós queremos. Ou nós queríamos. Só queremos algo quando Deus muda algo em nós. E é isto que o profeta está falando como boca de Deus. A santificação, ela é passiva porque você e eu, nós fomos tornados, nós recebemos a santidade. Davi entendeu bem isto com respeito a todas as coisas que ele tinha, inclusive os seus bens, quando ele disse: tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É mais ou menos aquela ideia
da mãe ou do pai que dá o cartão de crédito ou o cartão, né, para o filho, porque o filho pediu para comprar um presente para a mãe. Então a mãe pegou o seu cartão, foi lá, entregou para o filho foi lá, comprou um presente, entregou para a sua mãe, mas ele só comprou porque a mãe deu para ele o dinheiro, ou o pai deu para ele o dinheiro. Então é assim que nós fazemos. Deus aplica em nós a santidade, e se Ele não aplicar em nós a santidade, nós não seremos santos e nem santificados. Agora, eu preciso também trabalhar um pouquinho a questão relacionada a o que é ser santo, no sentido de sou transformado, então eu sou separado por Deus e para Deus, dentro de um propósito em que a partir daqui Deus coloca em mim uma nova natureza e me habilita a obedecer, e esta obediência revelará o domínio, o governo de Deus. O que significa isso? Deus será visto em mim, por causa da essência que tem em mim dele. João 3, versículos 3, 5 e 6. O homem não pode se tornar santo, ele é tornado santo quando o Espírito Santo opera nele um novo nascimento. João 3, 5 e 6. Muito bem, vamos só fazer uma ligação desses versículos com os anteriores lidos de Ezequiel, porque Ezequiel, Deus diz assim: dar-vos-ei um novo coração. E aí ele continua: não apenas dar-vos-ei um novo coração, como também porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Qual a ligação disso com o novo nascimento? E eu vou explicar. Vejam, você tem o novo restaurado. Você reforma a sua casa e alguém diz: ficou novinho. Você reforma o seu carro, ficou novinho. Mas a expressão dar-vos-ei, porei dentro de vós, não significa restauração. Assim como o que o pastor Natanael acabou de ler, de João 3, 5 e 6. O que Jesus disse é: não dá para remendar o velho homem. Não dá para consertar o velho homem. É preciso o quê? Nascer de novo. E quando fala de nascer de novo, está falando o quê? De ser uma nova criação, criatura. Ser uma nova pessoa. Então a santificação passiva, ela é algo que vem para me fazer uma nova criação. Eu vou repetir, para a gente nunca esquecer. Não é pegar a minha natureza e colocar nela alguns consertos, alguns remendos para consertá-la. É tirar a minha natureza e colocar uma outra natureza. Só que ele não tira essa natureza de vez, ele desgarra para que você possa tirá-la no decorrer da vida do processo ativo.
mas é Ele que opera, lhe dando uma nova identidade, lhe dando um novo caráter, lhe dando uma nova natureza, lhe dando um novo coração. Porque é Deus que tem a fonte da vida. Nada nem ninguém pode. Efésios 2:1, dá para falar de cor, não dá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí, você pode perguntar, até para as crianças, elas vão saber falar de uma forma na linguagem delas, mas vão saber falar. Por exemplo, o que faz uma pessoa morta? Ela é consumida por vermes e vai entrando em decomposição, mas nem é ela que faz, ela sofre essa ação porque ela não tem ação nenhuma. Às vezes, né, você está lá dormindo tranquilo ou querendo dormir, aí vem aquele cantor que faz um show de graça no seu ouvido e passa num voo rasante com aquela musiquinha do Pernilongo. Aí você faz o quê? Bom, pelo menos eu faço. Dou um tapão na orelha, que dói mais na minha orelha do que no... E não pego o Pernilongo, o problema é esse, né? Agora, por que eu tenho essa ação? É porque eu estou vivo. Porque se eu estiver morto, eu não tenho ação nenhuma para me defender. Então, Ele me deu vida estando eu morto. Então, a ação de santificação, de transformação, é exclusiva de Deus. Então, por isso, para nós, ela é passiva. Agora, só que ela é também num contexto de ativa. E ativa tem a ver com o nosso desenvolvimento. Ele nos habilita, Ele coloca em nós santidade, uma vez que a nossa natureza agora está promovida, está colocada, assentada, Ele agora me ordena desenvolvê-la. Vamos lá para Colossenses 3:1 e 2. Nesta santidade ativa, eu sou chamado ou determinado a pôr em prática o meu estado de santidade. Eu tenho um estado de santidade que Deus me colocou, que eu recebo como passivo, mas agora eu tenho a necessidade de desenvolver. Vamos lá ler, por favor, Colossenses 3:1 e 2. Até o 2. Só até o 2, obrigado. Vamos aqui. Olha só que coisa interessante. Esse se aí não é um se dúvida. Você pode também traduzi-lo como uma vez que você foi ressuscitado com Cristo. A ideia é, o seu novo estado requer uma nova postura. Agora, Deus coloca vida, santidade, caráter transformado e o Espírito Santo em mim, e agora, na força do Espírito Santo, eu desenvolvo essa nova natureza, santidade, no decorrer da minha vida, e é responsabilidade minha buscar e pensar, pensar e buscar, viver embasado nas coisas de cima, do céu, os princípios do céu. Vocês se lembram que domingo passado eu iniciei o nosso sermão, a nossa pregação, dizendo que tinha uma notícia triste que eu gostaria de dar, é que a igreja vive muito mais moldada pelo sistema pecaminoso do que pela palavra de Deus. E eu citei o exemplo que
todos aqui, creio eu, estarão de acordo com o sistema, ou não obedecendo, mas entendendo a dificuldade que é, porque o sistema diz assim: olha, arrume 1, 2 filhos no máximo, porque é difícil educar filho. É caro educar filho. Mas a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz é o homem que o quê? Enche deles a sua aljava. O sistema diz, no máximo 2, porque é muito difícil cuidar. E nós, nem estou falando da igreja, do A, de A, B ou C, estou falando de mim também. E a gente acabou tomando como isso é real, isso é verdade, e nós achamos melhor, é mais fácil seguir o sistema deste mundo. E este é o problema, nós pensamos muito com a cabeça do mundo. E por que não dizer que nós, de certa forma, estamos mundanizados? E não é só na questão dessa insistência, é na maneira que nós falamos, gírias que usamos, costumes, o que mais? Tantas coisas que nós vamos colocando, a maneira que nós agimos. Nós somos muito envolvidos e precisamos nos santificar, porque nós fomos separados, e isso é santificação, nós somos separados para sermos diferentes no mundo. Então, nós recebemos de Deus não só uma nova identidade, mas agora precisamos viver essa nova identidade. E de que forma? É que as coisas do céu vão dominar o meu coração, os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações. Filipenses 2,12, nela tenho a obrigação de desenvolver a minha salvação. Não está passando? Isso, agora passou. Eu tinha apertado aqui e o dedo está meio fraco. Acho que hoje eu chego em casa e vou ter que comer mais. Filipenses 2,12, por favor. O que você entende disso? Desenvolver a salvação. O que é desenvolver a salvação? Oi? É um ato contínuo, ok? Mas de que forma que eu desenvolvo a salvação nesse ato contínuo? E o que isso quer dizer? Ok, é dentro dessa linha, mas vamos lá, o que é desenvolver? Praticar. Mas o que? É um exercício. E de que forma que eu faço isso? Deixa eu só falar uma coisa, gente. Eu faço pergunta porque é muito bom fazer pergunta. Difícil é responder, mas fazer pergunta é bom. Pode responder. Vocês
estão lembrados, você falou disso aí, me fez lembrar aqui, dentro do que foi tratado aqui, o que Jesus fala em João 15, a função dos discípulos. Ele usa uma linguagem, e ele usa dizendo que aquele que é um bom galho, que está ligado em Cristo, esse precisa fazer o quê? Frutificar. É tudo isso que estou falando aí, só estou trazendo mais informação. É produzir fruto, é fazer crescer, é exercitar, é desenvolver. Então, desenvolver a salvação tem a ver com esta visão de que eu recebo algo e vou trabalhar com aquilo que recebi. Eu estava hoje conversando com o pastor Natanael no retorno do sítio e falando sobre essa questão, como que Deus faz pela graça dele. E a gente precisa agir pela fé naquilo que nós agimos. Claro que não pode ser uma utopia, mas eu preciso ter fé e buscar de Deus iluminação para a gente aplicar aquilo que é dele naquilo que é dele, né? E Deus age muito assim. Vamos pensar que alguém nos concede, a mim, a Damares e ao Juan, uma tarefa, e diz assim: olha, eu darei a cada um 10 mil reais por mês. Só que vocês precisam aplicar isso numa justiça social, por exemplo. Aí, bom, só que é o seguinte, desses 10 mil, também vocês vão tirar o sustento de vocês. Aí, Damares vai lá e opera. Ela pega 3 mil para ela e 7 mil ela aplica no propósito. O Juan, da mesma forma, separa 3 para ele e 7 aplica na missão que recebeu. Eu pego 8 para mim e aplico 2. Quando chegar no mês que vem, que for acertar a conta, esse contrato será refeito com quem? Com os 2, e não comigo. É capaz de pegar o meu e distribuir entre os 2. Cada um vai receber 15 para trabalhar e eu serei julgado fora. Esta é a tônica de Deus. Desenvolver a salvação é um ato em que eu atuo com Deus, habilitado por Deus, para Deus. Deu para entender? Deu? A Ana Júlia falou que deu, então deu, né? Se ela com 1 ano e 11 meses falou que deu, então quase 11, então deu. Quando você tem esse desenvolvimento, essa produção, você vai mostrar ao mundo que o que está em você é de Deus, e o que você faz é de Deus, e o que você faz e demonstra é para Deus. E as pessoas vão ver isso de modo crescente. Isso é santificação. Nós temos a santificação em 2 partes que eu quero ver aqui, em 2 partes. Nós temos primeiro o exercício da mortificação do velho e o segundo, a vivificação do novo. Não basta uma ou outra, né? Quando você pensa aqui na mortificação, às vezes nós pensamos o seguinte: vou parar de ver televisão, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo outro, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro. Isto não é simplesmente um processo de santificação, é parte dela. Romanos 6:6, por favor, quem encontrou, leia.
E não sirvamos o pecado como escravos. O que isso quer dizer na prática, dona Adélia? Na prática, Deus mandando você matar o velho homem ou a velha Adélia que havia em você. O que isso na prática significa? Que coisas, mas tem coisas boas nesse mundo que você pode aproveitar que não é pecado, não tem? Tem. Que não glorificam a Deus, né? Não edificam. E sabe de uma coisa, gente? Jesus falou uma coisa tão grave que a gente às vezes não leva em consideração. Ele falou assim: até as palavras mal faladas serão usadas contra nós. Ele não falou nem palavrão, xingamento, não. Ele falou palavras frívolas. Palavras frívolas são palavras mal faladas, brincadeira mal feita. A gente tem que ter cuidado do que a gente faz, né? E aí você entende isso. Olha, de que forma que a Adélia então vai mortificar? Ela vai, assim que ela tem desejos de fazer coisas que não estão na palavra de Deus, ela vai dizer não para ela mesma. Olha só o que repete aí em Gálatas 5:24, os que são de Cristo morrem para a carne. Pode ler. Isso quer dizer que a minha vontade, embora ainda exista, ela não mais opera com força sobre mim, e é isso que nós precisamos aprender. Nós estamos continuando com a síndrome de Adão, ou melhor, da Eva, né? Adão já faz mais, culpar a mulher é mais fácil, mas às vezes nós culpamos demais a Satanás por um pecado que ele não tem, que ele não cometeu. Eu caio e digo o seguinte: Satanás fez isso comigo. O Satanás fez isso comigo. Não, vamos lembrar que nós não somos mais escravos do pecado. É eu que tenho que fazer morrer. Então, quando eu não faço morrer, a culpa é de quem? É do diabo? Não, é minha mesmo. Porque eu já não sou mais escravo do pecado. Porque eu morri para o pecado, eu morri para o mundo. Eu vivo agora para o Senhor, que é a segunda parte da santificação. O novo homem vive na vida de Jesus. Gente, morrer no sacrifício de Cristo e viver na ressurreição de Cristo é algo espetacular. Romanos 6,5. Quem está para a gente ler para a gente? Vejam uma outra coisa. Vocês se lembram que Jesus ressuscitou num corpo diferente do corpo que ele morreu? Não um outro corpo, mas ele ressuscitou num corpo glorificado, que ele foi reconhecido na praia, mas não com facilidade, porque ele ressuscitou num corpo glorificado para mostrar como nós ressuscitaremos também em corpos glorificados. E aí, quando você tem essa transformação na ressurreição de Jesus, isso implica na transformação da nossa vida, em que nós recebemos agora a missão de sermos diferentes. Eu preciso de, ressuscitado em Cristo, ter uma nova vida e desenvolver essa nova vida. O corpo, ele é ofertado a Deus. Romanos 6, 12 e 13. Vou ler esse aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade. Agora presta atenção. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros, a Deus como instrumentos de justiça. Isso quer dizer que ainda há em nós paixões pecaminosas.
mas eu ofereço o meu corpo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então tem essas duas partes. Eu faço morrer, mas eu também me encho, porque não adianta. Então a melhor maneira é, eu vou me enchendo de Deus, e quando eu vou me enchendo de Deus, eu vou também me esvaziando, morrendo para o pecado, morrendo para a carnalidade. Eu preciso andar um pouquinho para este ponto. Você já sabe o que está escrito em Provérbios 4, 23, não sabe? Então, o que eu quero trabalhar aqui é a abrangência da santificação. Nunca sai da minha mente aquela palavra daquela cantora famosa, antiga, que hoje já deve estar mais velha também, que ela disse o seguinte: ela se converteu, estava naquela febre de artistas se converterem adaptarem ou aderirem às igrejas evangélicas, né? E ela então se aderiu também a uma igreja, estava cheia de poder, mas só que ela ia pousar para uma revista masculina, pousar nua para uma revista masculina. E aí o repórter perguntou para ela: fulana, mas como assim? Que a gente sabe que a Bíblia diz, e as igrejas dizem, os pastores dizem. Aí ela disse: não, o pastor meu me ensinou que Deus quer o meu coração. Se for para Deus cuidar dos meus detalhes, também não quero não. Então assim, qual é a abrangência da santidade ou da santificação na vida do homem? Uma vez que a santificação ela é operada dentro do coração, e o coração aqui então é a expressão de tudo aquilo que nós recebemos, ou que nos motiva, que nos faz pensar, que nos faz falar, que nos faz fazer. Provérbios 4, 23 fala que você precisa guardar o seu coração. Por quê? É do coração que procedem as fontes de vida. É o coração, a marca, a identificação é o coração. Então, se entra no coração, automaticamente vai estruturar tudo em nós. Olha o que diz aqui, também parecido, idêntico ao texto lido pelo Natanael de João 3, 5 e 6, que é segundo aos Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E a expressão ali seria melhor traduzida, seria a criação, uma nova criação, no sentido de que Deus criou de novo. Deus criou de novo. Você morreu com Cristo, você foi destruído na crucificação com Cristo, e você foi recriado na ressurreição de Cristo. Então você tem uma nova natureza. Vamos pensar aqui: morre como uma cobra venenosa e é recriado como um cordeiro dependente. Mas a natureza do cordeiro é diferente da natureza da serpente, porque a natureza colocada agora é uma nova natureza. Agora esse texto que eu quero que vocês leiam, 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Olha a grandeza desse texto. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem achou pode ler bem alto. Ele diz só o coração? Quando ele está dizendo que o coração procede tudo, Salomão dizendo isso, ele está dizendo que o coração ele vai trabalhar o que eu vou querer, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer ou deixar de fazer.
Deixa eu dar um exemplozinho aqui, muito simples. Você pega um carrinho 1000 com o motor cansado e pega um carro, qual que é mais possante aí? Me ajuda aí. Um Yaris. Você pega um 3.0 novo e acelera a mesma intensidade. É claro que o outro vai andar muito mais, o ponto 3 vai andar muito mais. Por quê? Porque ele é feito diferente, então tudo nele responde diferente. Então, quando o Espírito Santo trabalha o meu coração, ele influencia tudo na minha vida, inclusive as seleções do que eu vou enxergar, que eu vou falar, do que eu vou ouvir, das decisões que eu vou tomar. Por quê? Porque vem de dentro para fora. Hoje eu postei na nossa pastoral, você pode até ter uma obra sem fé, mas você não tem uma fé salvadora sem obras. Não tem jeito. É da mesma forma. E 1 Coríntios 3,16 nos informa que nós somos santuários de Deus, morada de Deus. Morada de Deus. Agora, pensa numa coisa. Você não gosta da sua casa limpinha? Acho que ninguém aqui, não, eu prefiro minha casa bagunçada. Por mais feliz que você fica quando seus filhos estão bagunçando a sua casa, porque estão com saúde, isso significa que estão com saúde, mas quando você consegue dar aquela faxina, às vezes eu chego em casa, na sexta-feira, aqui, depois daqui, a Damares está lá terminando, aí quando ela termina, ela fala assim, cheirinho de casa limpa. Sou eu que estou chegando, é verdade, mas ela acha que é a casa. Cheirinho de casa limpa. E é gostoso você estar numa casa limpinha. Quem aqui gosta no dia que homens, o dia que a esposa lava e troca a roupa de cama, que você está deitando nela já uns 2 ou 3 dias, e de um bocadinho você vai, tem lá um lençol limpinho, cheirosinho para você deitar, aquele esticadinho assim, né? Bom, pelo menos eu gosto muito. É muito gostoso. Oi? Dá mais até o pijama limpo e tudo mais, né? Por que você gosta? Porque você não gosta de coisa suja. Agora, se o meu coração é templo do Espírito Santo, como ele está se sentindo no meu coração? Será como? Não seria uma boa pergunta para que nós pudéssemos fazer para o Senhor? Senhor, como o Senhor está sentindo no meu coração, se sentindo no meu coração? Como está a limpeza do meu coração? Eu sei que não está boa, mas está pior, muito pior, extremamente pior, desesperadamente pior, ou eu estou buscando limpar. Só que você não pode fazer como alguns fazem, né? Isso acontece principalmente em locais mais públicos, e às vezes a água é distante, e a menina tem que limpar corredor por corredor, ela coloca 2 dedinhos d'água assim no balde, e consegue limpar 12 andares com aquele 2 dedinhos d'água, né? Passou lá assim, acho que nem molhar, molhou e vai para frente, porque não estou condenando, até porque de repente não oferece tão pouco para fazer aquilo que não dá prazo de fazer. Mas é ruim. É ruim. Tem alguns moradores que são terríveis, que eles fazem o seguinte, eles vão fazer fritura dentro de casa, eles abrem a porta da sala e põem ventilador lá dentro. E a gordura vai toda para o corredor. E é horrível chegar em casa com aquele corredor cheio de gordura. Agora, imagina, isso eu que gosto de fritura. Isso eu que gosto de fritura. E tirando algumas taxas, as outras estão bem. Aí, se
se eu que gosto de fritura, não gosto do cheiro da fritura no corredor, imagina o Espírito Santo que é santo no nosso coração. Nós somos morada do Espírito Santo. Tem alguma dúvida? Quer falar um pouquinho? Está tranquilo para a aula de introdução? Então vamos para a parte conclusiva, que é justamente um resumo da definição dada pelo breve catecismo, né? A santificação é uma obra de autoria de Deus, que uma vez colocada no homem, o faz desejar e se esforçar para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Ela nos é efetuada no coração, de onde nascem as motivações, pensamentos, palavras e ações. Quando alguma coisa não está em consonância com a vontade de Deus, temos que rever o nosso procedimento, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E se eu sou santificado, eu preciso desenvolver a santificação. Nós temos uma visão mais ampla da santificação. Na próxima quarta-feira, nós vamos ver os meios principais para a santificação. Na outra quarta-feira, aí já é o pastor Natanael, ele usará um texto exclusivo para trabalhar a santificação. Alguma pergunta? Está tudo ok? Podemos encerrar? Muito bem. Então vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.